preconceitos ainda sobrevivem no mundo moderno? De que forma podemos tratar, nos defendermos e extirparmos este estigma? Este é o assunto do O Papo É de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos. É o programa O Papo É. Como na introdução, preconceitos. Bom, preconceitos são atitudes negativas, generalizadas, em relação a um grupo de pessoas, sejam baseadas em características como raça, gênero, sexualidade, religião, classe social, idade, o aspecto físico, entre outras situações. São pensamentos pré-concebidos, quer dizer, eles são ensinados, né? Muitas vezes errôneas, injustas, que levam a uma discriminação e a desigualdade. Impacta profundamente o ser existir das pessoas e do mundo ao qual nós vivemos. Talvez o primeiro seja racismo. O racismo, quando ele é baseado seja na raça, na cor da pele, ou na etnia, nós temos histórias de que o nosso Brasil, escravagista, por conta do povo africano, por não ser branco. Nós sabemos, historicamente falando, que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura como mão de obra africana no mundo. Isso mostra o quanto que essa ideia de racismo ele está impregnada na mente, no ser estar das pessoas. E ainda hoje, basta você olhar para fora da tua casa. Ou melhor, se você tem algum amigo, uma amiga que é afro-brasileiro, pergunte para ele como que as pessoas olham para eles, como que as pessoas os tratam, como que é a polícia, como que é a justiça, como que é os órgãos institucionais quando olham para um afro-brasileiro, se são iguais a você ou a mim que somos brancos. Eu tenho algumas histórias muito tristes, eu não gosto de falar, não vou falar, em que eu, por ser branco, eu tenho e tive um tratamento X e um amigo meu negro teve um tratamento Y. Estávamos no mesmo lugar, no mesmo evento, nas mesmas situações, e eu, por ser branco, tive um tratamento diferenciado, desde o organizador do evento, passando pelos seguranças e a própria polícia. Tudo por causa da cor da pele. Isso mostra que ainda somos fabricantes de pessoas racistas. Fica dentro de casa, como que teu pai fala, como que a tua mãe fala, como teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, te ensina o olhar para o outro quando este outro não é branco. Outro ponto é a questão do sexismo, né? A discriminação baseada no gênero. E isto nós estamos falando diretamente de mulheres, né? Quando nós olhamos para a mulher, ela é tida como ser inferior por ser mulher. Nós já tivemos aqui um programa, né? Especialmente falando sobre maternidade e como a maternidade ela impacta na vida produtiva da mulher, ao olhar do empregador. Porque nós observamos que muitas das vezes a ideia de inferioridade da mulher através do sexismo está porque engravida, porque menstrua, porque simplesmente é mulher. E aí? Lembre-se, por detrás de uma fala como esta, existem pessoas ensinando, orientando desde os pequenos passos até a vida adulta. Portanto, nós temos que vigiar a nós, aos nossos, para que nós não sejamos reprodutores de racismos, de preconceitos no nosso meio, na nossa família, e que esses preconceitos não se multipliquem
na sociedade. Sem falar na homofobia, né? Obviamente, pessoas LGBTQIA+, sofrem diretamente esses tipos de preconceito. Por quê? Novamente, como que você, pessoa, que é mãe, ou que é pai, mostra para o teu filho e para a tua filha uma pessoa LGBTQI? Você mostra com uma pessoa com dignidade, com os mesmos direitos e deveres que você tem, ou você tem o olhar criminoso, a língua criminosa, a mente criminosa de preconceitualizar e com isso desclassificar, ensinar o filho, a tua filha ser uma cópia hedionda da discriminação, de preconceitos. Também temos a questão da xenofobia contra povos estrangeiros. Gente, o nosso mundo moderno está tão cheio de pessoas que estão migrando de um país para o outro, seja por problemas políticos, seja por causa de guerra, seja por economias precárias, seja por doenças, seja simplesmente porque não vê esperança no país onde vive, e nós olhamos para o estrangeiro com um olhar crítico, maligno, e esquecemos que aquela pessoa tem o sangue vermelho como o nosso, ele sonha como nós, ele tem desejos como nós, ele fica doente, ele precisa comer, ele dorme, ele envelhece e morre como todo mundo. Não é porque é espanhol, é ucraniano, é russo, é escandinavo, é polonês, é japonês, é coreano, sul-coreano, norte-coreano, que não é gente, que não são pessoas, que não sentem o que nós sentimos. Novamente, isto é ensinado. E quanto à questão do capacitatismo, né, ou capacitismo, são pessoas deficientes. Qual é o preconceito que nós temos com pessoas deficientes? Eu notou que no nosso país nós ainda caminhamos a passos muito pequenos, muito vagarosos na questão de direitos de um cadeirante, por exemplo, se mobilizar sozinho, sair da sua casa para ir a um hospital ou para trabalhar. É uma dificuldade tremenda. Calçadas irregulares, pequenas, carros públicos não adaptados para cadeirante, locais com escadarias intermináveis, que não tem elevador, quando não a própria dificuldade do tempo de se locomover. Né? Você tem sinais que fecham, que você precisa atravessar de uma rua para outra na faixa de pedestres. Você acha que um cadeirante vai atravessar a linha de faixa de pedestre na velocidade estipulada pelo tempo que é dado para uma pessoa normal que anda com as suas duas pernas? É um exemplo. Sem falar metrô. Sem falar o metrô. Aonde há. E quanto à questão do idadeísmo, né, ou o fator idade, né, nós estamos falando que há dois problemas muito sérios: jovens e idosos. Os jovens são imaturos, inconsequentes e inexperientes. Os idosos têm o conhecimento, a experiência, a perspicácia, mas é velho. Como que se congrega isso? Como que se manipula? Como que se constrói uma sociedade em que, se você é novo demais, é inapto. Se você é velho, é igualmente inapto. Não dá. Porque o meio do caminho é uma construção entre o jovem e o idoso. Esse meio do caminho, ele precisa da força da juventude para construir capacidades, inteligências, para que quando chegar numa idade relativamente idosa, ele já percorreu a sua vida, já construiu, já fez alguma coisa e passa a ser uma pessoa produtiva de outra forma na sociedade, a multiplicar o seu conhecimento, a capacitar os que estão vindo. Mas na prática não acontece. Vai um jovem pedir emprego numa empresa. Vai um idoso pedir emprego numa empresa para ver o que acontece. Nós vivemos diante de situações que parece que não se enxerga
o que nós estamos produzindo, não se enxerga esses enormes abismos que vão se construindo nesta sociedade que nós habitamos? E o louquismo? Louquismo é a questão da discriminação baseada na aparência. Se é baixo, não presta. Se é alto, não presta. Se é gordo, não presta. Se é magro, não presta. O que presta? O que presta? Vocês começam a imaginar, a entender que por detrás das aparências existem pessoas, às vezes pessoas brilhantes, de mente brilhante, de capacidades brilhantes, mas são relegadas a segundo plano, terceiro plano, plano nenhum, justamente pelo julgamento da aparência. Hoje nós temos uma julgação pela aparência praticamente que determina, desde quando a pessoa acorda, ela vai dormir. As redes sociais querem pessoas lindas, belas, exuberantes. Eu poderia estar aqui diante de vocês maquiado, com uma roupa lindíssima, cabelo escovado, chapado, tranchado, cheio de casco, cabelo grande, né? Mas eu não vivo isso na minha vida. No meu dia a dia, eu acordo com a cara cheia de marca do travesseiro, que eu durmo na poltrona, porque eu durmo amanheço, eu não sou de me mexer, então eu acordo com umas marcas de coberta do colchão no rosto, cabelo desse tamanho, né? Manchas no rosto por conta que vai surgindo, ainda mais quem é branco como eu, ainda mancha no rosto, é uma maravilha. Poderia maquiar tudo isso? Poderia, mas é uma mentira. Porque eu não vivo isso. Meu dia a dia não dá tempo. Me mostram pessoas, são pessoas que trabalham com isso, que depende da visão, da beleza, da estética, que vivem isso, que trabalham, ganham dinheiro com isso. Mas a pessoa comum não. E mesmo assim, a pessoa comum, que tempo ela tem para ter esse cuidado ao ponto de ser bem aceito esteticamente pelos outros? Quanto tempo leva uma escova de cabelo? Quanto tempo leva uma boa maquiagem? Quanto tempo leva para você escolher uma boa roupa? Quando você terminar tudo isso, se pôr a cara na rua para o trabalho. Lembre-se, tem gente que leva 2 horas para chegar no trabalho. Quanto tempo preciso levantar mais cedo para me produzir todo, para enfrentar 2 horas de trânsito, para chegar até o trabalho lindo, bonito, ereto, cheiroso, ou de parar o trânsito? A pergunta é: eu estou vendendo o meu conhecimento, a minha eficiência, a minha beleza, o meu corpo? Eu estou vendendo o meu corpo, não estou na profissão errada, né? Se eu estou me maquiando, me preparando, me matando na academia para poder ter um corpão, eu estou na profissão errada. Vai abrir um OnlyFans, vai abrir um Privacy, por aí vai, né? O pensamento é o outro. Nós temos que entender que essas coisas, elas moldam de uma maneira muito ruim, muito grosseira, e deixam as pessoas extremamente doentes. Eu não estou falando que ter vaidade seja ruim. Vaidade é bom, mas eu tenho que ter controle sobre ela. Não é ela que domina a minha vida. É a minha vida que domina ela. Coisas diferentes. E quanto ao classismo, que é nada mais, nada menos do que o preconceito sobre as pessoas das classes sociais. Gente, nós temos classes sociais diversas. Nós temos a classe A, a classe F. E isso é por causa do quê? De uma economia que escraviza, que mata, que denigre, que destrói. Nós estamos vendo aí a quebra de braços do governo com o sistema econômico, porque o que o sistema econômico quer não é o que o governo quer, e o que o governo quer ajuda e redistribui a renda entre as classes, e isso você diminui o abismo entre elas, mas a classe econômica ela está interessada apenas no lucro bruto. Eu quero lucrar a tudo qualquer custo. E para mim lucrar eu tenho que massacrar a classe C, D e E, tornar a classe média alta a classe média e a classe média baixa pobre. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então essa é a luta que o governo tem tido quando nós falamos de melhorar, de diminuir os abismos entre as classes sociais, para que possamos olhar um nos olhos do outro com a mesma dignidade. Que uma pessoa de classe A possa entrar numa determinada loja e ter o mesmo tratamento
que uma pessoa da classe B, C e D também vai ter. Que a pessoa de classe A entre no restaurante, o B, C e D também entra e tem o mesmo tratamento. Afinal de contas, é dinheiro. Dinheiro não é classe social D. Tem alguém que estiver me assistindo, que vive de aluguel de casa, aluguel de algum imóvel comercial, de loja, de supermercado, de restaurante, de padaria. O dinheiro que entra no caixa de você, ele é seletivo? Ele escolhe, ele dá preferência por qual classe social tem que entrar no seu estabelecimento? Claro que não. A única coisa que o seu estabelecimento vê é o dinheiro entrando, pouco importa. Ou é a classe social. Você vai tratar todo mundo igual. Nós temos que pôr fim nessas coisas. Por quê? Porque todos esses elementos que eu identifiquei para vocês, que passa, e pode ter certeza que nós nos deparamos e nos identificamos, sofremos em grau maior ou em grau menor algum item desta lista que eu acabei de falar, quando não todas ou quase todas, mas precisamos ter uma visão do impacto negativo e profundo que está criando na nossa sociedade. As barreiras, a questão da melhoria social, o acesso a oportunidades de vida, a quase que a imutável desigualdade social, que essa imutabilidade, acho que nunca vai mudar, ela é fabricada. Ela é fabricada, ela não é estipulada, ela é fabricada todos os dias. Violência. Os preconceitos geram violência, sejam física ou psicológica, agressões, assédios, crimes de ódio, exclusões sociais, que isolam e marginalizam as pessoas, grupos minoritários, limitando suas redes sociais e oportunidades de desenvolvimento. Saúde mental causam profundos danos à mente das pessoas, seja depressão, ansiedade ou baixa estima. Dificuldades em construir bons relacionamentos. Por quê? Porque você, como que, gente, como que você consegue desenvolver um bom relacionamento com uma pessoa preconceituosa? E dependendo do nível de preconceito, não tem, como eu falei, que não tem o que argumentar. Você vai argumentar o que é uma pessoa extremamente xenofóbica, uma pessoa LGBTfóbica, que leva aquilo a um nível hard, né? Uma agressividade hard. Eu vou contar uma história para vocês que eu já contei. Né? Aconteceu de uma pessoa LGBT dar de cara com um grupinho homofóbico hard de querer agressão física. Como eles estavam em maior número e a pessoa parecia uma donzelinha, vamos assim dizer, né, que estava todo, que era um travesti, que estava trabalhando, né, como transformista, e viram a oportunidade de brincar. Só que a donzelinha, né, como eu falei aqui de maneira irônica, né, desculpe, não é menosprezar, mas o travesti transformista, ele era um professor de defesa pessoal. Qual foi o resultado? O travesti mandou os homofóbicos passar uma temporada na UTI, unidade de terapia intensiva. Gente, às vezes nós precisamos colocar pessoas e situações na UTI. Quando não, sepultá-las. Precisamos sepultar situações. Precisamos principalmente coisas que ofendem a dignidade, os direitos das pessoas. O preconceito em si, a ideia do preconceito, o desenvolvimento do preconceito, ela tem que estar na UTI, da UTI para a lápide. Nós somos protagonistas disso. Precisamos botar um ponto final nisso. Perpetuação de estereótipos, né, que acabam reforçando coisas negativas sobre grupos sociais e dificulta a vida das mudanças desses grupos. Lembra que esses grupos estão em ação, eles movimentam uma sociedade. E aí? O próprio crescimento econômico, né, reduz a produtividade do crescimento econômico e impede as pessoas de alcançarem seu pleno potencial. É preciso entender que essas coisas elas são construídas, como eu falei. Então nós temos que promover uma educação boa, que ajude as pessoas a se olharem nos olhos, independente de cor, raça, sexualidade, nacionalidade, etnia.
classe social, se olhe nos olhos e se enxergue como pessoas. Um diálogo que estimule, como nós estamos fazendo aqui, que nós nos aproximemos cada vez mais de pessoas e afastemos cada vez mais de preconceitos. Leis e políticas públicas para combater a discriminação que promovam a igualdade. Precisamos criar leis duras, rígidas e intolerantes para pessoas preconceituosas, independente qual seja. Eu sou a favor de que não tem que ter trabalho comunitário, não, é cadeia mesmo. Cadeia. Para algumas pessoas, crimes contra LGBTfobia, mulheres, negros, pessoas de etnia, é cadeia. Para mim é cadeia. Puxa aí 15, 20 anos de cadeia aí, sabe? Tinha um tempinho para você pensar nos teus atos. Depois de 10, 15 anos a gente vê como é que fica. Se por acaso não mudou, vai voltar para a rua e provavelmente não vamos nem vamos manter a cela desocupada, porque logo logo vai voltar a ocupá-la novamente. Precisamos utilizar das mídias sociais, do ativismo social para mudar, ensinar as pessoas a olharem e se olharem. A conscientização de uma sociedade, ela é necessária porque ela faz mudanças, ela transforma vidas. Como eu disse, leis e políticas têm que ser criadas, têm que ser mais efetivas, mais diretas. Representação na mídia, na sociedade, mais incisiva, lançar mão das tecnologias como as redes sociais, entre outras, para mobilizar pessoas, conscientizar pessoas e ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar de dignidade. É claro que tudo isso é enfrentar desafios. O primeiro são a persistência dos estereótipos. Lembre-se, é ensinado. Mãe que ensina teu filho a ser preconceituoso, ela está criando um monstro. Está fazendo uma réplica de monstros. Ela é o monstro mãe e tem o monstro filho. Isso não tiver o monstro pai. Pessoas com línguas afiadas, discurso de ódios. Novamente, pessoas demoníacas ensinando pequenos demônios a serem grandes demônios no futuro muito distante. Promovedores de desigualdade. Tem gente que adora, pisar no outro, Principalmente quando você tem uma empregada, por exemplo, se desfaz da empregada por ela ser empregada. Agradeço por ter uma empregada. Se não tivesse condições de pagar uma empregada, você teria que fazer o trabalho. Larga a mão de ser idiota. Pessoas que têm resistência a mudanças, Tem gente que tem aquela ideia, sempre foi assim, por que agora vai mudar? Precisa mudar. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas. Não estou falando de carro, de objetos. Objeto pode ficar. Por mim, podia andar andando de Landau até hoje. Porque qual a diferença de um Landau para um BMW hoje? Talvez hoje tenha um carro elétrico que não polua. Mas entre um Landau e o antes Landau, quando surgiu, e um BMW hoje, todos eles têm 4 rodas, cabe de 4 a 5 pessoas, leva você do ponto A ao ponto B. Ponto final. Isso vale para moto, vale para bicicleta. Celular, quando surgiu, não é para se comunicar com as pessoas? Ninguém mudou do celular hoje. Eles continuam se comunicando com pessoas? Hoje nós temos um aparato diante, que integra um celular. Mas a função básica dele continua ainda sendo comunicar, falar, entrar em contato com outra pessoa. Então, para que ter resistência a mudanças? As mudanças são bem-vindas, porque elas nos fazem pensar e repensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O mundo está reagindo, muito. O mundo está mobilizado, está comprometido com acabar com os preconceitos. O diálogo está cada vez mais à frente, aflorado, utilizando das mídias sociais, das redes sociais, dos grupos organizados. A educação está sendo repensada para poder acabar, sepultar os preconceitos. As políticas públicas estão aumentando, sacramentando e virando políticas públicas efetivas e permanentes no mundo. As tecnologias estão começando a ganhar uma nova visão, uma nova utilização para este intento, para este trabalho. Então, cabe a cada um de nós, gente, não deixarmos de maneira nenhuma o preconceito vigorar.
o preconceito vingar, o preconceito, seja qual ele for, criar raízes. Se você notar que teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, o teu avô, tua avó, tem algum nível de preconceito, primeiro, atente ele para a realidade. Faça ele enxergar o quão nocivo, o quão hediondo ele está sendo com a atitude dele. Se não der certo, não tenha medo de cortar laços. Tenha medo de perder a tua dignidade. Tenha medo de se perder como pessoa. E afinal de contas, o que nos dá o direito de ser quem somos, o que dá o direito de agirmos como agimos, o que dá o direito de você sentir, agir, falar, é ser uma pessoa. A partir do momento que você deixa de ser uma pessoa, se descaracteriza como pessoa e se torna uma coisa monstruosa, você perde a sua identidade. E quando você perde a sua identidade, você passa a ser qualquer coisa. Qualquer coisa a ser combatida. E aí a lei é dura. E tem pessoas que estão cada vez mais determinadas a valer dos seus direitos legais contra pessoas monstruosas. Então não torne-se você um monstro. Não deixe a sua família se monstrualizar. Não deixe o preconceito ganhar. Ganhe a dignidade, ganhe a vida, ganhe o ser humano. É isso que tem que ganhar. E fica para nós uma reflexão profunda sobre o que nós estamos fazendo conosco, com as pessoas do nosso lar e com as pessoas que convivem conosco na sociedade. Se você está promovendo preconceito, seja de maneira direta ou indireta, repense seus atos e seus pensamentos, para que amanhã ou depois você não seja vítima delas, ou não se responsabilize pelas ações que você está fazendo a partir dos preconceitos. A conta chega. A conta chega. O problema é, você está preparado para poder pagar a conta? Se não estiver, então é melhor repensar os teus atos, os teus pensamentos. Bom resto de semana a todos. Nós voltaremos daqui a alguns dias, novamente aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it.